E aí, pessoal do Mala Cultural, estamos para mais uma live. Hoje, terça-feira, estaremos com a DJ Hey Cat aqui mesmo, batendo aquele bate-papo. Deixa eu ver se ela já entrou para poder chamá-la. Oi, Olá, boa tudo noite. bom? Então, Boa o nome aqui, noite. só a direita aqui. Bom, obrigado por ter aceito o convite. Um Imagina, prazer obrigada conhecer pelo você, convite. Prazer. tá? Então, Hey Cat, para começar, né, essa live. Queria saber como é que anda esse momento de isolamento. Você que já fez alguns projetos durante essa quarentena, já está em caminho algumas para pós-pandemia? Você tem adiantado alguma coisa para quando tudo se terminar, para deixar guardadinho, para já voltar no pique? Então, né, primeiro que tá complicado aí, né, ficar querendo ou não, a minha maior parte de trabalho, que são as festas, estão temporariamente, né, a gente não tem previsão de volta, nem nada disso. Então, eu tô tentando trabalhar no que eu tenho aqui disponível. Então, foram através das lives, Uhum. trazer conteúdo novo, criar conteúdo novo. Agora, eu tô fazendo o meu curso de produção musical. Então, eu espero, quando a festa Uhum. voltar, já tá com tudo isso bem encaminhado, bem direitinho. Focando principalmente nas Ah, coisas que antes eu não tinha muito tempo, né? que legal. A produção musical você passou a fazer agora depois que você entrou como DJ, porque você é formado em rádio e TV. Isso. Eu sou formada em rádio e TV, mas produção musical mesmo eu comecei a fazer agora. Antes, né, eu Uhum. tocava tudo, mas para produção de música e base, tudo isso, comecei agora mesmo. E tá gostando? Porque estudar música é diferente do que fazer música, né? Tocar música. Sim. Olha, é bem difícil, mas é algo que eu gosto, né? Então, eu sempre gostei muito de Uhum. música, eu gosto muito de ser DJ. Então, só é algo que só tem para agregar, né? Só para acrescentar. Então, eu tenho gostado bastante, sim. Ai, que legal. E uma curiosidade minha, tá, pessoal? Por que é Hey Cat? Vou fazer uma piadinha aqui meio sem graça, mas eu tenho que fazer. Alguém te chamou assim, Hey Cat! Te chamando de gata, alguma coisa do Não, tipo. é que desde a época que eu tava no ensino fundamental, começou um apelido de Cat, porque Catarina é muito comprido e ninguém falava Catarina ou K. Sim. E aí começou, a galera começou a chamar de Cat, Cat, Cat. Beleza. Aí quando, né, surgiu o Instagram, eu fiquei, meu, o que que eu vou colocar aqui Uhum. pra, né, pra ser meu user? Aí, sei lá, eu tive vontade de colocar Hey Cat, aí coloquei. Pronto. Só que aí quando eu comecei Ah, a ter essa sim. visibilidade, esse reconhecimento, as pessoas associaram o meu user do Instagram e começaram a me chamar desse Uhum. jeito em tudo que era lugar. E aí foi, aí pegou. Ah, que legal. Então já estava acostumado, então, desde o ensino fundamental, então. Sim, sim. E o que esse período de isolamento tem te proporcionado como benefício profissional? Bom, Porque eu sei que está tudo profissional. parado, mas você não Aham. parou totalmente. Você tem feito algumas coisas, como as lives que você fez no mês passado do Orgulho LGBTQI+. Então, você parado, 100% você não está, sempre está fazendo alguma Não, coisa. não. 100% eu não tô. Sempre tô tentando fazer alguma coisa, né, pra continuar tendo essa visibilidade, porque senão eu ia estagnar ali. Então, tá difícil, óbvio que tá difícil, porque o meu foco sempre foram as festas, tanto que eu nunca fui Sim. focada tanto mesmo em criação de conteúdo. Então agora eu tive que mudar um Uhum. pouquinho isso, tive que dar uma focada nisso, em criação de conteúdo. E principalmente, né, nessa parte de produção musical, eu tenho ido atrás, né? Eu comecei a tirar esse tempo que antes eu não tinha muito Sim. tempo disponível assim para estudar. Então eu estou usando esse meu maior parte do tempo livre para estudar e focar em tudo que der para focar aí de profissão, tudo. Ah, que legal. Então você está tirando esse tempo para você, então. Sim, tô tirando, crescimento profissional, né? Porque quando a gente fala de produção musical, de Sim, querer um sim. curso, algo, Então, assim, tudo é uma parte profissional. Até as lives que eu fiz, né, no mês do orgulho, ali eu acho que foi muito mais o crescimento pessoal mesmo do que profissional, com uhum. certeza, porque tudo que eu aprendi, tudo que acrescentou, foi muito mais pro pessoal. Ah, que legal. E eu assisti até, vou até trazer esse assunto para agora, como a gente tocou no assunto, deixar mais para o final, foi o assunto mais recente, que são as lives que você estava fazendo mês passado do Orgulho LGBTQ+. E eu vi a última,
que foi até, deixa eu só lembrar o nome dele, o do Lucas Lucas Raniel. Raniel. Isso. Que ele falou sobre a vivência com HIV e tudo. E como é que você chegou durante essas lives, principalmente na dele? Alguém chegou para você, por exemplo, um portador que descobriu recentemente, chegou para você e falou: poxa, Cat, as suas lives me ajudaram bastante, principalmente essa última que eu tô vivendo, então ela me abriu minha mente, eu perdi o medo. Ah, com certeza. Eu acho que todas as lives, né, foram com focos específicos. Então, cada live acabou atingindo um público, assim, uma pessoa específica pelo menos atingiu. Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes, principalmente, né, no caso do HIV, tem muitas pessoas que têm esse receio, esse medo de expor, esse medo de falar por conta de todo o preconceito que vai vir junto, né? Então, as pessoas sempre elas ficam muito guardadas. Na verdade, quando a gente fala do meio LGBTQIA+, a gente fala de pessoas guardadas dentro de um armário e pessoas tentando sempre, né, não se expor tanto por conta do medo e do preconceito que vem junto com tudo isso. Então, um dos meus focos principais, quando eu quis fazer, né, esse projeto e fazer essas lives, foi muito isso, mostrar para as pessoas que, tá tudo bem, você pode ser como você quiser ser, você é quem você é e acabou, sabe? Os outros não tem que falar isso. E aí eu trouxe pessoas, cada uma no seu tema, para falar o tanto que batalhou e as coisas que passou, porque todo mundo também passou muitos preconceitos. A galera batalhou muito para chegar onde tá, entendeu? Ninguém acordou do dia pra noite e opa, tá tudo lindo, maravilhoso, assim como a gente batalha diariamente, né? Não vai ser uma batalha que vai acabar muito rápido. Então, eu trouxe muito isso nas lives, das pessoas conseguirem se aceitar. Então, o principal foi isso, a aceitação. E sim, outras pessoas me mandaram mensagem falando que através das lives, né, conseguiram ter esse reconhecimento, conseguiram entender melhor o que estava acontecendo, se entender melhor, né, porque muitas pessoas às vezes ficam meio perdidas, sem entender o que está acontecendo. E no caso do HIV, sim, eu recebi uma pessoa me mandou mensagem no privado, na verdade, em perguntas, só que não quis mandar a pergunta no chat. Mandou a pergunta no privado. Porque por conta disso, né? Esse receio dessa exposição, das pessoas te olharem. Verdade, meio, ainda tem esse preconceito ainda de que deu um espirro, ou então sentou do lado, né? A pessoa ainda é muito preconceituosa em relação ao HIV. Ao HIV, não só o HIV, né? É tudo. Se a gente for falar de trans, se a gente for falar de tudo que inclua aqui, ó, dentro do LGBTQIA+, ainda fora, a gente tem muito preconceito. E eu tô vendo muitos elogios aqui dos comentários que elogiaram o seu projeto, que foi um projeto maravilhoso. Teve gente aqui que já vi comentário que se identificou com uma das lives, né, que você fez. Você pretende voltar com esse projeto esse ano que vem? Então, eu não parei ainda para pensar nesse mesmo, né, tipo de projeto, porque eu fiz, né, no mês do orgulho muito por conta da representatividade. Só que foi algo que tocou muitas pessoas, que eu acho sim que pode ser feito futuramente, com pessoas diferentes, com assuntos diferentes, porque tem muitos assuntos que são pouco falados, né? Então eu tenho alguns projetos que eu ainda não posso dar spoiler, que estarão aí no ar em agosto, então preparem-se, porque em agosto terá algum projeto aí que eu ainda não posso falar. Mas nem dá uma pitadinha sobre o que é esse projeto, assim, olha, sobre cantar, é musical, eu vou ensinar a tocar alguma coisa. Vai ser um projeto de representatividade no mês de agosto, é isso. Ótimo, então, pronto, consegui arrancar alguma coisinha. E, assim, como é que surgiu essa ideia das lives de você trazer ela para o seu público? Então, quando estava chegando, né, o mês do orgulho, eu parei e pensei assim, pô, por que eu não tento trazer pessoas diferentes, tirar um pouco as mesmas pessoas, né, os mesmos temas, as mesmas coisas, e tentar trazer algo diferente? Porque eu tenho certeza que se eu chegasse e falasse, mês do orgulho, vou falar sobre a minha vivência, ou eu vou pegar uma outra lésbica, branca, magra, padrão, para falar da vivência dela, sabe? Eu falei, pô, não é assim, porque as pessoas que me seguem não são todas igual eu, entendeu? Então eu tenho que sempre passar isso. Tipo, eu tenho toda a minha vivência, eu tenho tudo que eu vivi, só que cada história é diferente, cada vida é diferente. Então foi muito isso que eu quis trazer bem fora da caixinha. E trazer coisas que são pouco discutidas. Eu tenho certeza que das pessoas que me seguem, quando eu trouxe, por exemplo, o Bielo
bielo bigênero. Então, eu trouxe aqui intersexual. As pessoas totalmente perdidas, as pessoas não sabiam o que, que era um bigênero e um intersexual, porque são assuntos pouco falados. Então, eu quis trazer assuntos que não são muito falados, que não são muito debatidos, para a galera, né, conseguir abrir um pouco mais a mente, sair um pouco dessa mesmice. Verdade. Foi sábado, eu entrevistei a Alexa Twister, né? Foi um aprendizado enorme com ela. Eu conheci um lado que, mesmo pertencendo também na mesma comunidade, da mesma comunidade da gente, tudo, não tinha esse leque, eu não tinha esse conhecimento como eu tive com ela, né? Que é justamente a parte de drag queen. Eu achei assim super incrível, um trabalho magnífico, né, que vale muito a pena não só para falar da drag, mas também falar sobre trans, lésbica, gay, tudo, é tudo super válido. Que cada pessoa tem um jeito de viver, tem um jeito de enxergar aquela outra pessoa. É muito legal. E no caso, deixa eu ver aqui para não perder aqui o foco. Você tem esse grande público LGBT, né? E como é que você vê esse carinho de todos eles para você, do seu trabalho? Então, na verdade, acho que foi muito disso, das pessoas, de repente, procurarem alguma pessoa ali para se espelhar ou esperam alguma coisa ali da pessoa, porque o que passa em casa é a mesma coisa. E, de uma certa forma, eu fui trazendo isso, tentando trazer isso de uma forma leve, sabe? Tentando fazer com que as pessoas conseguissem se entender de uma forma leve. E é algo que eu sempre falo para as pessoas, tipo, eu sou lésbica, eu tô na comunidade, mas eu tô longe de saber tudo e todas as coisas que acontecem, né, na comunidade. Eu tô aberta a aprender cada dia mais. Então, eu sempre tive essa abertura muito com os fãs, eu sempre tentei ter muito esse contato com eles. Todas as vezes que me mandam mensagem, eu tento ler, eu tento responder, eu tento mostrar que eu tô presente, porque eu já falei isso para uma vez em uma outra live, que eu tenho certeza que se não fosse por esse carinho e por esses fãs, eu não seria 1% do que eu sou hoje, eu não teria um reconhecimento, não teria nenhum reconhecimento que eu tenho hoje, porque é muito por conta deles, sabe? Então eu acho muito feio quando eu vejo pessoas públicas e artistas que não ligam pra isso, sabe? Que cagam na cabeça das pessoas, tipo, quem são vocês? Já encontrei tantos assim, Sim, gente. só que aí as pessoas falam, quem são vocês? Só que se não fossem esses vocês, aquele artista ali não seria nada, entendeu? Então eu acho que tem sim ter essa conexão, ter esse carinho, só que também com muito respeito. Então, as pessoas que me seguem, as pessoas que são muito mais aqui diretas e que acompanham bastante, eu sei que eu tenho muito, muito, muito esse respeito, esse carinho. E com certeza tem outras pessoas também que me seguem que às vezes não têm um pouco desse respeito, acabam ultrapassando um pouco essa barreira. Mas as pessoas, acho que elas já perceberam que eu sou um pouco bocuda, se eu tenho alguma coisa pra falar, eu falo. Então, se alguma coisa me incomoda, eu já vou lá e falo. Eu tento sempre deixar tudo bem esclarecido para as pessoas entenderem. Legal, tipo, você tem um carinho por mim, mas calma lá, né? Minha vida aqui, o que eu quero mostrar exatamente. Eles conseguem enxergar aquele limite de ver a Cat como profissional e de ver a Cat na vida pessoal. Então, eles conseguem separar isso que cria esse respeito entre vocês e seus fãs. Sim, e é algo que é construído também, esse respeito e essa separação é algo que é construído a partir de mim. Porque se eu não me dou esse trabalho, ou eu chego no meu Instagram e vou lá e explano tudo que eu quero explanar, mas depois quando alguém me falar alguma coisa ali que eu explanei, eu falo, não vou te falar, mas por que você expôs de uma certa forma? Então, são essas coisas, sabe? Tem coisas que a gente realmente não expõe porque a gente não quer que as pessoas se intrometam nessa parte, entendeu? Então, tem muitas coisas da minha vida que são ali, tipo, secretas, guardadas pra mim, que não tem essa necessidade de expor. Então, eu acho que começa daí, começa da minha troca com o público. Então, acho que o público reflete muito o que a gente é, né? Verdade, não, isso é verdade mesmo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só deixa eu lembrar o pessoal que eles estão perguntando assim, o que vai ter em agosto, o que vai ter em agosto? Para você não precisar repetir, a live vai ficar salva no IGTV. Então, quem quiser ver depois, reveja a live que vai ficar salva lá. Tá bom, gente? Sim. E agora uma pergunta bem séria para fechar esse tema do LGBT.
como é que você enxerga, como é que você vê o balanço de todas as conquistas que a nossa comunidade tem conquistado até hoje? Com as lutas e tudo mais, o balanço que você faz. Bom, se a gente for parar para pensar, né? Anos e anos e anos atrás, por conta da história, né? Eu não vivi naquela época, mas por conta da história, a gente já consegue ver de cara, assim, nitidamente, o avanço que a gente teve. A gente, como eu falei aqui no começo da live, é uma luta diária, a gente nunca pode parar, mas com certeza a gente já evoluiu e avançou muito. Muitas pessoas às vezes falam, ai, queria viver nos anos 60, só que as pessoas não têm noção o que acontecia nos anos 60, sabe? Se hoje em dia a gente já sofre preconceito, imagina há 60 anos atrás, sabe? Há 70, 80 anos Nossa, e atrás. era um pensamento muito mais fechado. Totalmente, um pensamento machista, um pensamento fechado. Então, tudo isso já evoluiu, sabe? Toda essa parte já evoluiu. A nossa comunidade evoluiu. Evoluiu a partir da sigla GLS. Então, antes era GLS. Hoje, olha o reconhecimento que já tem em cima de uma sigla, sabe? É LGBTQIA+. Por quê? Porque muitas outras pessoas lutaram por aquele espaço. Muitas outras pessoas lutaram para o T ser reconhecido, para o L ser reconhecido, para o B ser reconhecido. Muitas siglas ali que eram invisibilizadas. Então, teve muita luta, tem muita luta e ainda terá muita luta. Com certeza. E a mais recente dela, principalmente aqui para o Brasil, no caso, que eu vejo que foi uma das maiores conquistas em relação à saúde, que foi o gay poder doar sangue, né? Que Sim. Até então o homossexual não podia doar sangue. Eu achava isso um absurdo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois né? é. No tempo que foi criado, até eu posso até entender naquela época, porque não tinha aquele conhecimento da segurança do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas depois que o avanço teve dentro da saúde, já era para ter caído aquilo. Foi uma barreira que criaram até hoje, que eu achei um absurdo terem demorado a falando liberar. de doenças, né, sexualmente transmissíveis, as doenças, elas não são transmissíveis apenas na comunidade gay. Tá rodando no meio hétero, sabe? Então, por que tinha isso, essa barreira do gay? Tipo, não estou no meu local de fala, ok, mas sempre entendi isso e vi, porra, sabe? Que coisa ridícula isso daí. Isso daí já era um preconceito da sociedade. E a gente conseguiu mudar isso em 2020. E no caso, o preconceito não era nem em si em questão à transmissão de doença, isso era o preconceito mesmo na pessoa por ser homossexual. Eu achava isso um absurdo. Sim. Né? E agora, vamos agora para um assunto mais light, mais live, tranquilo. Vamos. Como foi dito lá no início, que eu lembrei a todo mundo, quem não sabia, você é formado em rádio e TV, mas você entrou pro meio da música. Como é que foi essa entrada na música? Como é que você entrou? Eu dei uma pesquisada e vi que você falou que você sempre foi de balada. Então já foi um pouco mais fácil para entrar. Sim. Mas na parte profissional, como é que foi? Então, eu sempre fui muito de balada. Sempre gostei muito. Me formei em rádio e TV porque eu gostava muito dessa parte de produção, de evento, sabe? Eu não me imaginava sentada atrás de uma mesa, de um computador. Não conseguia imaginar isso pra mim. Então, eu falei, não, vou fazer rádio e TV. Porque rádio e TV, eu nunca me arrependi de ter feito esse curso. Foi algo que eu gostei muito mesmo. E aí eu trabalhei na área um tempo e mesmo assim frequentando as baladas. E aí eu acabei reconhecendo e virando amiga das duas donas do Baile das Marinheiras. E aí quando eu conheci elas e comecei a ir mais, eu comecei a ajudar um pouquinho as coisas que dava ali para ajudar. Tipo, vamos fazer uma ação de vender copos na festa. Você topa ajudar? Eu falei, óbvio, vamos lá, vou ajudar. Ia lá ajudar. E aí foi indo. E aí, do nada, a Eleonora virou pra mim e falou, por que você não tenta ser VJ? Eu acho que, sei lá, você se dá bem com as pessoas, com o público, tipo, sei lá, as pessoas têm um carinho por você. Falei, vamos lá, né? Então, aí eu comecei a ir atrás de tudo, porque as pessoas sempre perguntam, como que você começou? Foi fácil? Gente, não é fácil até hoje, tá? Quando eu comecei a ser DJ, eu comecei em 2017. Eu não tinha condições de comprar um computador, eu não tinha condições de comprar uma controladora, eu não tinha condições de ter algum estudo ali, de fazer um curso, porque não é algo muito acessível e barato, para me enfiar nesse meio. Eu falei, com o que eu tenho na minha mão, com o que eu consigo fazer? Então, o que eu conseguia fazer? Pedia emprestado para as pessoas que eu conhecia, para DJs que eu conhecia. Me empresta sua controladora, sei lá, por um final de semana, para eu ficar
testando, no que eu Sim. consegui testar. Chegava nas festas, aí elas me deram, o principal de tudo foi, elas me deram esse espaço. Tipo, elas acreditaram em mim. Tipo, eu não tinha Então, conhecimento, eu não sabia. então a porta abriu. Desculpa interromper. Então a porta abriu aí nesse momento, né? Que as Sim. pessoas viram uma oportunidade de você, viram que você tinha condições de ser uma boa DJ, uma ótima DJ, então eles, vamos dizer assim, facilitaram o seu caminho até você conseguir dar início na sua carreira. Não, com certeza. E aí, eu tenho, né, total gratidão por isso, porque começou essa porta a ser aberta ali. Então, eu tinha um espaço. Tipo, elas me colocavam Uhum. para tocar, nem que fosse nos 15 minutos finais da festa, que não tem mais ninguém, que eu posso errar, posso fazer. Tudo bem, eu aceitava aquilo ali, porque, pô, já tava ali, já tinha uma oportunidade. Então, eu chegava na Uhum. festa, eu ficava do lado das DJs, tipo, olhando o que que elas estavam fazendo. Tipo, no começo, para mim, era um bicho de sete cabeças, aquele monte de botão. Eu falei, pô, como que eu vou entender isso, sabe? Para mim, aquilo Então, dali é um quebra-cabeça. não, e aí as Para mim, pessoas, tipo, para mim é só chegar lá e fazer assim com a mão, marcar um botão. não, no começo eu ainda ficava totalmente vidrada, assim, não conseguia olhar pro lado, não conseguia conversar, e eu ficava muito ali fixada, né? E foi nisso, aí eu fui ralando, 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 comecei a juntar um dinheiro, porque além disso, né, nessa época, depois que eu me formei, deu um tempinho, aí eu tava sem emprego. Então eu comecei a fazer freela, eu entregava panfleto na rua. Então eu fiquei um bom tempo Uhum. integrando panfleto na rua. E aí eu comecei a juntar um dinheiro. E aí minha mãe também me ajudou um pouco para eu conseguir comprar minha primeira controladora. E quando eu comprei essa minha Uhum. primeira controladora, eu comecei a ir atrás, comecei a focar mesmo, comecei a falar, não, agora eu vou aprender, agora eu vou entender. E foi aí que eu comecei mesmo a me esforçar muito mais, porque eu tinha ali o equipamento na minha mão, entendeu? Antes eu não tinha. Uhum. Agora eu já tinha essa possibilidade, essa acessibilidade, que era o equipamento na minha mão. E aí foi indo, as pessoas foram gostando. Muitas pessoas acharam que era só fogo de palha, que era ali no começo aqui. Tipo, espero não apagar muito cedo, não, que continue muitos anos. Não, não vai apagar mesmo, até porque do que eu tô vendo de chuva de comentários aqui falando que você é uma ótima DJ, que você toca, que tem muito para alcançar ainda, realmente não vai parar tão cedo e do jeito que é o seu carisma, a sua educação, sabe se comunicar, Obrigada. tem esse pensamento de ativista, né, de levar informação para as outras pessoas, isso cresce muito o artista. Então, as pessoas vão te conhecer mais e mais e vão ver esse sucesso que você é, essa pessoa que você é. E com certeza vai voar mais e mais ainda, com certeza. Obrigada. Esperamos. E quando você entrou para esse mercado de música eletrônica, nós sabemos que é um mundo praticamente machista. Né? É muito DJs homens, e temos até vários DJs que são gays, mas mesmo assim são homens, nem são tantas mulheres no mercado da música eletrônica. Quando você entrou, você viu um pouco de preconceito, não só por ser mulher, mas também por ser lésbica e tocar funk? Então, Você ainda tem esse preconceito ainda hoje em dia? quando eu entrei, né, nesse meio, tipo, o principal ponto foi o que eu vou tocar. Como eu Uhum, estava, né, a primeira porta que se abriu para mim foi o baile, eu tive que tocar muito o que o baile, as pessoas do baile gostam de escutar, que na época era pop e funk. Porque o baile é uhum, voltado para mulheres lésbicas, mulheres bis, enfim. sim, Então, eu tinha mais esse público na minha mão, eu tinha que trabalhar com esse público. Então, eu falei, bom, uhum, vou focar no pop e no funk. Comecei a tocar isso e eu sempre senti desde o começo essa questão de querer diminuir, sabe? Sim, e por ser mulher. uhum, E por tocar funk, porque funk, uhum, DJ não toca funk. Tipo, funk qualquer um toca. As pessoas acham sim. que enfia lá uma playlist no Spotify, pronto, tá feita a festa, entendeu? Tem muita gente que desvaloriza Não é bem muito o assim. trabalho. Tem muita gente que Uhum, desvaloriza o trabalho como DJ. E isso é foda, né? Tipo, é um trabalho constante. E eu lembro que logo no começo, eu ia tocar na festa, tipo, tinha um cara que era DJ até então, e ele, tipo, meu, super queria diminuir. Pensa, eu tava nas primeiras vezes que eu tava tocando, eu subia lá pra tocar no uhum, último horário da festa. Realmente ainda sim, não sabia mexer em todo aquele equipamento, tinha medo de apertar qualquer coisa ali uhum, a música parar. E aí o homem, branco, padrão, ficava ali do meu uhum. lado Como tentando sempre. fazer aquela
né, aquele meu momento ali, de algum jeito ser estragado, sabe? Tipo, é isso, aquilo, Nesse caso em específico, esse cara, ele me incomodava muito, tipo, de subir e ficar ali, porque eu já tava nervosa de estar ali, eram minhas primeiras vezes. Te Então ele deixou ainda mais tava ali, nervosa ainda, ao invés de... sim, e ele, tipo, cutucava, ele sabia o que fazer. Já teve uma vez que ele mentiu e fez eu parar de tocar, porque ele falou pra mim, falaram que é pra você parar de tocar, que é pra eu entrar, porque já trocou. Aí eu parei, né? Falei, pô, tá, a dona da festa tá pedindo isso. Vou parar de tocar. Eu tinha tocado 10 minutos. Parei de tocar. Ele entrou. Aí depois eu fui conversar, depois de uns dias com a dona da festa. Falei, pô, não tava legal, né? Que eu toquei 10 minutos. Ela, não, em nenhum momento eu falei pra você sair. Então, tipo, sempre tentou crescer em cima de Gente, mim. que absurdo. Só que hoje a gente percebe quem que teve a visibilidade e reconhecimento e quem não teve, entendeu? Então eu acredito muito que as pessoas elas caem Isso. sozinhas e elas tropeçam sozinhas. Então, esse cara, esse menino especial, ele tropeçou sozinho. E ele teve depois, quando eu comecei a crescer, comecei a ter uma visibilidade, um reconhecimento, ele ainda chegou, eu tava, sei lá, acho que devia ter uns 40, 50 mil seguidores, ainda tava um pouco mais, talvez. Tava no começo, tocando, ele chegou e falou assim pra mim, você não vai crescer porque você não tem humildade. Ele falou isso pra mim, ele me abraçou Tá. e falou isso pra mim, porque a todo momento, ele queria me diminuir. Ele queria mostrar pra mim que ali não era o meu local, que ali não era pra eu estar ali. Por quê? Porque aquele ego ferido, as pessoas estavam preferindo que eu tocasse, não ele. E tanto que hoje ele nunca mais tocou. Nas festas, pelo menos. E vai ficar sem tocar para aprender. Vai E mudar de aí foi isso, profissão. e as pessoas elas acabam reconhecendo o trabalho. Então acho que foi muito disso, foi reconhecimento de trabalho que eu fui ganhando essa, né, toda essa visibilidade. Foram as pessoas que foram nas festas e reconheceram o meu trabalho. Então, a partir disso que eu comecei a ficar falada, a partir disso que eu chegava numa festa e as pessoas estavam lá, chegavam, meu Deus, que hora você começa a entrar para tocar? Por conta disso, que eu acredito que eu mostrei um bom trabalho, que eu continuo mostrando um bom trabalho, porque eu tenho certeza que se eu tocasse mal, que se eu fosse uma bosta, as pessoas não iam me dar tantas oportunidades igual estão me dando. Exatamente. Então, eu acho que é muito isso. E você tem mostrado isso, e o resultado está aí hoje, né? Que você é admirada, respeitada por muitos, vários fãs, não fãs que passaram a te conhecer depois e passaram a ser seus fãs, ou então gostar do seu trabalho. Então, o resultado está aí hoje em dia. Você começou em 2017, se eu não estou enganado. Foram 2017. E são muitos homens, tá, nesse meio que sempre tentam diminuir, gente. Ainda mais tocando funk. Se eu hoje em dia for criar, sei lá, entrar num evento de funk, uma DJ mulher e tocar funk, pô, as pessoas vão querer debochar da minha cara. Então, é complicado. É complicado, realmente. Esse mercado é bem complexo, realmente. Ainda mais de música eletrônica. E, falando, você começou em 2017, são 3 anos até hoje, no caso, 23 anos. Como é que você faria um balanço dessa sua trajetória profissional, desse seu crescimento profissional? O que você poderia atribuir a ela, a esse crescimento? Bom, com certeza hoje eu estou num dos meus melhores momentos. Não hoje, porque, né, estamos parados sem festa, mas... Porque assim, são 3 anos, em 3 anos você construiu uma carreira incrível, incrível. Eu acredito muito que é, tipo, só o começo, sabe? Pra mim, eu coloco muito isso na minha cabeça. Só o começo, porque eu sempre fico, não, vou crescer mais, vou crescer mais, vou crescer mais. Porque eu acho que é esse pensamento que a gente tem que ter, sabe? A gente tem que ter esse pensamento, sim, de crescer. Então, eu tenho muito esse pensamento na minha cabeça de querer crescer sempre mais. E se eu paro para pensar, há 2 anos atrás, até de conhecimento no que eu fazia. Há 2 anos atrás, eu tocando, para o que eu toco hoje, sabe? Eu já tenho um total conhecimento mesmo. Tipo, pô, eu fui atrás, sabe? Eu batalhei, tipo, não ganhei as coisas de mão beijada. Eu tenho certeza que, tipo, eu sei que eu me esforcei e tento me esforçar sempre. Hoje eu tenho acesso a muito mais coisas que antes eu não tinha. Então, hoje eu tenho acesso para fazer o meu curso de produção, então eu estou fazendo meu curso de produção, que é algo que eu quero focar ainda mais no meu trabalho, porque, como eu disse, é um crescimento constante, que é o que eu estou focando mesmo. Isso em qualquer área profissional, realmente, a gente tem que botar isso na cabeça, né? O meu melhor ainda não chegou, o meu melhor ainda vai vir. Então, eu vou lutar para conquistar aquele topo. Então, para mim, sempre ser autocrítico, mas é aquilo também. Teve uma... não lembro agora com quem eu falei, que ela era muito crítica por ela mesma. Ela se cobrava muito
e isso até de vez em quando prejudica um pouco. Vamos ser críticos, mas tem um limite, né? Para poder justamente a gente fazer um bom trabalho e alcançar o que a gente espera lá na frente, né? O que a gente sonha, o que a gente almeja lá para frente. Sim. E junto com esse seu crescimento, com esse seu avanço nesses 3 anos, você viu alguma mudança, algum crescimento para as mulheres dentro da música eletrônica? Então, da Alguma música abertura, algum eletrônica, crescimento? se a gente for falar assim da música eletrônica, eu não sou, tá, do meio da música eletrônica, mas as pessoas, as Mas você mulheres, toca, funk. você toca funk, sim, mas no caso você não monta aquele som da música eletrônica, a música é o funk puro. É, o funk puro. Ah, para mim não, para mim você fazia as batidas em cima do funk. Não, é o funk puro, assim mesmo. Funk Ah, que raiz. legal! Nossa, Mas fica mais incrível ainda, porque para mim você tocava e tinha aquelas batidas. Agora, tocando funk puro, realmente é uma coisa impressionante. Agora eu fiquei mais impressionada ainda. então, mas agora, né, eu com o curso, eu tô tentando abrir um pouco mais Uhum. leque, né, com produção, então vou entendendo um pouquinho mais. Mas se a gente for falar de DJ no meio da música mulher, Sim. tem mais espaço Então vamos falar no por causa meio do da DJ. música eletrônica. As mulheres, elas têm um pouco mais de espaço, aquele espaço, né, pequeno, Uhum. mas tem um pouco mais Sim. de espaço no meio da música eletrônica. Tem muitas produtoras fodas e muitas mulheres fodas, mas sempre nesse meio de música eletrônica. Você não consegue, você Uhum. dificilmente escuta uma mulher reconhecida no meio do funk. Se hoje em dia você virar e perguntar, me fala DJs, homens e mulheres, do funk. Me dá 4 nomes. Provavelmente os 4 vão ser homens. Entendeu? Homens. Realmente, porque Porque eu não conheço. Eu mesmo, André, não conheço mais DJ mulher que toca funk. Né? Tô pensando agora, até tem, pela né? primeira vez. Tem as que tocam. Tem a Bárbara Labres, tem uma outra loira que eu esqueci o nome agora, que elas têm todo o reconhecimento, tudo. Mas mesmo assim, é uma minoria, total minoria, sabe? Os homens, eles têm muito Sim. mais reconhecimento. E assim, aquele negócio que eu sempre falo. Além de você ser mulher e você tocar bem, você tem que tocar 1000 vezes melhor do que o cara que tá tocando pra sim você ter um reconhecimento. Uhum. Porque pode o cara, o homem lá tocar uma merda, tudo bem, vai todo mundo aplaudir. Agora vai a mulher fazer igual, sabe? Então já É. não basta você fazer bem, você tem que fazer muito melhor pra sim ter aquele Sempre vai, reconhecimento. sempre vai ser aquela cobrança maior para a mulher. E não precisa responder o valor, claro, tá? Mas, por exemplo, a sua média de salarial comparando com a do homem nesse mercado também é mais baixa do que a deles? Com certeza, nossa, com certeza absoluta. Se a gente for pegar, sei lá, um DJ que tá ali, ó, o mesmo nível que eu, o que o cara vai cobrar e o que eu cobro é totalmente diferente, até por conta das festas, né? Se a gente tem que Uhum. falar, quando a gente fala de cachê de DJ, é muito por conta das festas. Óbvio que eu Sim. tenho noção que se eu chegar numa festa de meninas, né? Normalmente eu toco muitas festas Uhum. LGBTQIA+. Então, essas festas são festas menores, assim, vamos dizer, são para 600 pessoas, são festas em balada. Sim. Agora, tem as festas maiores que eu já toquei, que foi o Baile das Marinheiras, que tinham quase 10 mil pessoas ali, sabe? Mas eu Uhum. acompanhei toda a estrutura que tinha ali, não era aquele festival, evento que conseguiriam chamar um Alok da vida para tocar. Então a gente Sim. tem que ter essa ciência, sabe? Se você fala de festas de héteros, a quantidade de festas de héteros é muito maior do que a quantidade de festas LGBTQIA+. Então, hoje DJ homem que vai tocar para aquele público padrão tem muito mais oportunidade e muito mais aceitação. Gente, e eu vejo nesse mercado, no caso, para DJ, né, de festas, eu sempre vi ao contrário. Ter mais festas LGBTQIA+, do que para hétero. No entanto, que nas próprias festas gays, né, LGBT, tem bastante héteros e já ouvi bastante os próprios falando, nossa, eu prefiro muito mais a festa LGBTQIA+, que dá para se divertir melhor do que as de héteros, que sai muita briga, né? Então, assim, você falando, aí me deu uma noção mais ou menos, porque para mim a minha visão era outra, que era o Não, se a contrário. gente for, pelo menos em São Paulo, né? Se a gente for comparar a quantidade de festas hétero e a quantidade de festas LGBTQIA+, festas héteros Uhum.
tem muito mais. Só que as pessoas, às vezes, acabam preferindo as festas LGBTQIA+, porque você não vai chegar numa festa hétero padrão, e tocar, sei lá, Lady Gaga. Entendeu? Sim. Tem total esse, né? O seu set tem que ser diferente, o estilo de música é diferente, então tem toda essa diferença. Então, se as pessoas gostam de um outro estilo, por isso que acabam procurando uma festa LGBTQIA+. Só que se a gente for falar, tipo, de festival, tipo, um Tomorrowland da vida, sabe? Que é uma festa eletrônica gigantesca. A quantidade de DJs homens que pisam no palco, a quantidade de DJ mulher que pisa no palco, sabe? E quanto que o homem tá ganhando e quanto que a mulher tá ganhando. Se for fazer essa balança, tipo, é de visibilidade mesmo, sabe? É de reconhecimento. Um homem padrão, dificilmente ele vai dar o braço a torcer e falar: caraca, aquela DJ mulher toca um funk muito bom. Não, é muito melhor ele se comparar ali ao que é igual a ele. Até porque se a gente for falar de funk, as letras de funk são letras que eu não cantaria e tocaria. Tipo, senta na minha vara. Tipo, entendeu? É um estilo, assim. Tipo, eu toco funk, óbvio. Só que todas as festas que eu vou, principalmente as festas voltadas para mulheres, eu tento cortar todo esse tipo de funk. Porque não é o tipo de funk que se identifica, que as mulheres que estão na festa vão se identificar. Então você tem que ter isso. E é muito melhor para uma pessoa que está ali tocando, um cara que está tocando, cantando, um funkeiro, falar para a mulher rebolar, a mulher fazer isso, vai, sua vadia, mexe. Aí tudo bem. Agora, tipo, vai uma mulher falar assim, tipo, eu sou lésbica e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai todo mundo crucificar, entendeu? Porque o homem falando, beleza, todo mundo escuta e rebola. Então sempre tem tem N questões por trás disso. Isso é verdade. O mundo machista ainda permanece e vai, infelizmente, para o Brasil, no caso, até para a maioria dos outros países, vai demorar esse pensamento a acabar, infelizmente. Sim. E dentro dessa da sua área, você teve qual foi a sua maior inspiração para entrar nesse meio, para se tornar uma DJ e que toca funk? Qual foi a sua maior inspiração? Então, também quando me perguntam isso... Ou quem foi a sua maior inspiração? Eu respondo a mesma coisa. Eu não tenho uma inspiração famosa, assim, uma pessoa pública, por conta de pouca representatividade. Não tem muita representatividade. Tipo, se você for falar de homem, tem vários DJs homens. Pô, mas por que eu tenho que pegar um homem como representatividade, sabe? Sendo que eu sou uma mulher totalmente fora do caminho que aquele cara seguiu. Então eu teria que ter uma representatividade diferente. Eu não tinha essa representatividade. Então eu fui criando sem ter alguém para falar, pô, vamos espelhar naquilo, vamos espelhar. Não, tipo, fui criando, fui fazendo o que dava para fazer, o que estava ali disponível na minha mão, que eu tinha conhecimento. Então, e sem ter alguma representatividade, assim, muito grande. Nossa, que legal. Mas agora você, então, se tornou a inspiração de muitas. Podemos falar isso? É o que eu espero, né? E espero continuar sendo durante anos, crescer cada vez mais, para um dia, futuramente, as pessoas falarem: caralho, aquela DJ é foda, lésbica, e é isso. Não, mas com certeza, gente, já é uma inspiração, como eu vejo aqui nos comentários. E com certeza outros profissionais que estão, outras meninas, não só héteras, mas também gays, que com certeza vão ver, nossa, vão pegar você como inspiração. Tanto na área profissional como pessoal também, porque vê como você é. E de todas as festas assim que você já pensou em tocar, que você sonha em tocar, qual seria aquela que você tem maior sonho em ir tocar, mostrar o seu trabalho? Seja aqui no Brasil ou fora. Vixe. Festas que eu tenho muita vontade de tocar, que eu sei que eu me enquadraria, assim. Tipo, Hop Pride. Eu acho muito foda. Eu queria muito um dia tocar lá. Tomorrowland eu acho foda demais, só que eu com certeza teria que ir para um lado totalmente diferente do meu set, por conta das músicas que tocam nesse festival. E o festival é muito mais voltado para música eletrônica. Eu não vou chegar lá tocando um funk, né? E Lollapalooza já teve palco de DJ tocando funk. Então, quem sabe, né? O Lola não dá uma abertura para mulher lésbica também tocar funk. Já falaram aqui também do Rock in Rio. Se o Rock in Rio permanecer com essa ideia do espaço favela,
para as outras edições, Sim, também. né? Que com certeza é lá que vão colocar o funk, somente lá. Ainda tem isso ainda, né? Que funk é somente na periferia, não se toca na zona sul da cidade. Tem essa mentalidade também. Ainda permanece, está diminuindo bastante, mas ainda permanece. Então, quem sabe você no Rock in Rio, no palco, até mesmo no palco Sunset ou no Espaço Favela, tocando, mostrando seu trabalho. Como já falaram Imagina. aqui, Rock in Rio. Nossa, Ó, sim, Rock in Rio. Eu Rock in fui, né, Rio. no Rock in Rio do ano passado. E sim, com certeza. Se tivesse esse espaço, nossa, mais do que aceitaria esse convite. E deixa eu ver aqui para não perder. Tá. Aí, no caso, por exemplo, agora você falou das festas para poder tocar, todas elas. Da festa que você agora já tocou, que você tirando a que você começou, tá? Que você ainda que é o baile das, eu esqueci agora o nome, Das marinheiras. das marinheiras. Tirando ela, qual foi a festa, né, que mais assim te agradou em tocar, que você tocou somente uma vez e que gostaria de voltar? Nossa, o pior que você falar uma coisa agora, vão falar que eu não sou humilde, mas não é nem isso. É que todas as festas que eu toquei uma vez, eu voltei mais uma vez para tocar. Então, não Uhum. teve nenhuma festa que, tipo, eu não toquei mais. As que eu realmente amei, assim, Ó. adorei o público, sensacional, me chamaram. Eu tenho uma festa que ficou muito marcada, que foi Uhum. uma festa que eu toquei em Americana, na Festa Abusada. Uhum. Foi a primeira vez que eu fui tocar lá. E, meu, o público tava tão sensacional, porque quem faz a festa também é o público. Então, quando o público Uhum. pega aquilo lá que a gente tá tentando passar, interage, nossa, é sensacional. Então, eu pedi, tipo, pra galera acender a luz do celular, todo mundo acendia a luz do celular. Eu abaixava o som, todo mundo cantava. Então, isso é muito bom, sabe? Isso é sensacional, essa troca. Então, quando eu fui nessa festa, os vídeos que eu vejo dessa festa, eu falo, caraca, que foda. E eu já voltei, né? Agora, tanto que eu sou residente das festas da Abusada lá em Americana. Toda vez que tem festa lá, Olha que legal. eu vou tocar. Então, foi uma festa sensacional. Assim como no Baile das Marinheiras, que teve o super baile, que foi para quase 10 mil pessoas, Uhum. foi exatamente a mesma coisa. Aquela energia, assim, surreal. Eu tocando no palco, uma multidão de gente, super, sabe, com aquela conexão, aquela troca. Participando junto com o seu trabalho, essa Sim, troca. sim. É foda quando você vai tocar num lugar e as pessoas que estão no lugar, sei lá, às vezes não estão na vibe, ou não sei. Sempre Uhum. tem, sabe? Aí parece que qualquer coisa que você coloca ali não agrada as pessoas. Aí você fica tipo, Aí puta você acaba merda. pensando que pode ser você, Sim, né? Mas que na verdade não é a vibe, sei lá, do local, a é a cabeça das pessoas vibe, deve é. estar em outro mundo, né? Sim, E que com realmente certeza. não é você. Eu esqueci de fazer uma pergunta, mas eu vou voltar e vou perguntar a ela. Que a gente tocou no assunto lá atrás, mas esqueci de focar nessa pergunta. No caso, você como mulher, né, nas festas, no, com certeza tem também, porque na maioria das festas que você toca LGBT, teve riscos assim de assédio, tanto feminino quanto masculino, de você chegar e precisar cortar, no respeito, é claro, porque você, por ser mulher, você é bonita, DJ, então chama a atenção, não só dos homens, mas também das mulheres. Você soube lidar no início, ou foi difícil para você? Então, como o maior foco das festas que eu toco são LGBTQIA+, então de homem, eu não tive, né, esse Bem pouco. assédio, e até Bem pouco. porque eu acho que eu conseguiria lidar muito melhor com o assédio de um homem do que de uma mulher. Porque um homem, eu não tenho papas Uhum. na língua, eu logo falo o que eu tenho que falar, dou Já um lá. soco na cara se for necessário, não tô nem aí, sabe? Ele que se coloque no lugar. Agora, quando eu tô lidando com outra mulher, já é diferente, sabe? E sim, já Uhum. aconteceram situações constrangedoras, situações chatas, de pessoas que às vezes perdem um pouquinho a noção, perdem um pouquinho o respeito, de pedir para tirar Uhum. foto junto. Eu sempre tiro foto com todas as pessoas que me pedem para tirar foto, tenho o maior prazer. Mas aí acabo passando um pouquinho dos limites, passa a mão onde não deve. Então essas coisas super me incomodam. Uhum. Então eu tento, tipo, sei lá, ou eu tiro a mão, ou eu faço isso, entendeu? Então Uhum. aí as pessoas depois viram, pegam essa situação e falam, nossa, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas por quê? Sabe? O que que você fez? Já aconteceu uma Não situação, sei, não, uma situação específica de eu estar de shorts, aí eu tava em cima do palco, abaixei para tirar foto com uma menina.
ela colocou a mão na minha coxa, assim, tipo, Uhum. quase pra dentro do shorts. Eu tirei a mão dela, Uhum. empurrei. Eu pus na mão e fiz assim, ó, no braço dela, e não Sim, tirei mais foto com ela. Aí ela ficou puta da sim. vida. Falou que eu era desumilde, que eu isso, que eu aquilo, que não tinha E, necessidade. Só que imagina se fosse a mesma situação, sabe? Só que um cara fazendo isso em mim. Pô, eu ia fazer um auê lá. E ainda que eu não fiz um auê. Eu só, tipo, uhum. tirei e falei, acabou, chega, vai pra lá. Não Você cheguei ainda mais foi mais perto da educada com menina. ela do que com o homem, no caso, se fosse. Sim, com certeza. E já aconteceu coisas assim, por exemplo, de você estar no, com o seu set list, porque você parece que uma pesquisa, uma entrevista que eu vi, você não monta um set list, você já tem no pendrive as músicas, suas músicas preferidas, que é mais ou menos aproximadamente 2 a 3 mil músicas. Se eu estou certo ou Isso. estou errado, me corrija. Né? Mas, por exemplo, alguém pediu uma música que você não gosta e não está no seu pendrive, né? Alguém te contratou para tocar na festa da pessoa, aí você tem que tocar aquela música que ali te falaram na hora, não te falaram nem antes, falaram na hora. Já aconteceu isso de você ter que Ah, correr e não, conseguir a com música de alguma certeza. forma? Assim, quando eu vou tocar em festas, baladas, não tem essa de, ai, você tem que ter tal música, não. Agora, quando eu vou tocar em festas, por exemplo, de aniversário, eu até pergunto, tem músicas específicas que vocês querem? Então, sempre que me mandam músicas específicas, eu ponho no pendrive e toco sem problema nenhum. Já aconteceu de chegar em Sim. festas e pedirem músicas, aí eu só falo, ai, pô, não tem essa música aqui. Aí já era, eu só falo isso, pô, não tem a música. E pronto, sabe? Porque também Nossa. não tem como fazer milagre, né? Aí eu falo, pô, não tem essa música Não, não. isso é verdade. É complicado. Então, Cat, olha, falta 10 minutos para terminar a live. Eu queria abrir esse espacinho, gente, para quem quiser mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade. Temos 5 minutos, tá, para poder eu selecionar aqui algumas perguntinhas. Mas, por exemplo, agora, Cat, o que você diria para as pessoas que querem entrar para esse mundo de ser DJ? Mulher, lésbica, ou homem mesmo, ou hétera, né? Quer ser DJ. Que dicas você daria? Que opções você daria para ela se tornar uma profissional, uma DJ profissional? Primeiro tem que ter foco, saber que é isso mesmo que você quer, entendeu? Ter um foco total e muito atrás, porque hoje em dia são muitas e muitas e muitas pessoas que estão ali na mesma profissão. Na verdade, todas as profissões são assim, né? Tem muita concorrência. Então você sempre tem que fazer algo para ser diferencial. Você nunca pode ser igual aos outros. Então você sempre tem que tentar estar um passo na frente dos outros. Quando os outros estão achando que estão criando uma coisa, você já tem que estar criando outra. Então é foco, foco, estudo e se dedicar, porque com certeza se você tiver aquela habilidade, aquela vontade, aquele foco e entendimento, uma hora ou outra você vai ganhar o reconhecimento que você merece ganhar. Olha, tá surgindo aqui algumas perguntas, só que, gente, infelizmente para mim só aparece um comentário por vez, nem aparece mais subindo. Apareceu aqui uma pergunta, perguntando uma pergunta bem direta. O que os fãs representam para você? Ah, foi o que eu falei aquela hora, né, que eu tava falando dos fãs. Com certeza Sim. carinho, conexão e são muito a base, né? Fã é muita base para o artista ser o que ele é. Então, é uma Uhum. troca de carinho e conexão e é muita gratidão por isso, né? Por todas as pessoas que me acompanham, por todas as pessoas que me ajudam, que dão aquele apoio, que eu posto qualquer coisa e dão aquele engajamento, porque querendo ou não, para um artista hoje em dia, gente, principalmente nessa época de pandemia, para um artista ser famoso, você tem que divulgar o trabalho desse artista, você tem que mandar para os seus Uhum. amigos, você tem que mandar para onde você puder, você tem que fazer aquele artista viralizar, porque é assim que os Uhum. artistas acabam tendo reconhecimento. É assim que músicas acabam tendo reconhecimento. É pegar e falar, pô, olha isso aqui, ó, conhece isso aqui. Então não adianta você pegar e guardar para você, você tem que sempre divulgar. Se você gosta daquele artista, quer ver aquele artista crescer, divulga o trabalho dele. Uhum. Perguntaram também se para depois claro, a gente não tem uma previsão de quando tudo isso vai acabar. Mas como tem acontecido em alguns eventos, até mesmo estreias de filmes e tudo, sempre vão adiando datas, teria alguma festa que já esteja marcado que você vai tocar futuramente, em agosto, setembro, tem uma data, por enquanto, que está fechada, que provavelmente você possa tocar, mas não. Não tenho nenhuma data fechada. E não tô nem abrindo agenda por enquanto para isso, por conta por Uhum. não saber, sabe? De repente marcar. Ah, vamos marcar para janeiro. Aí chega em janeiro, tem que desmarcar. Então, por enquanto, É até não ter aquela certeza
que vai estar tudo bem, que tá tudo certo, vamos ter a vacina aí pra gente conseguir ir pra festa. Enquanto isso, a gente fica aqui nessa vontade mesmo. Perguntaram também quando é que você vai vir morar no Rio. Nossa, difícil eu ir morar no Rio. Sou tão acostumada com a minha vidinha aqui em São Paulo. Não tem como. Paulista vir para o Rio e do Carioca para São Paulo é complicado, não tem como. É uma troca bem complicada. É uma troca bem complicada. Eu, por exemplo, eu não trocaria Rio de Janeiro por São Paulo, porque eu tô acostumado a quê? A praia verde. Se eu chegar em São Paulo, eu vejo um prédio. Pois é. Carro para lá, carro para cá, uma vida totalmente diferente. Vou a passeio, gosto de São Paulo, mas para morar, acho que só em último caso. Eu vou pro Rio a passeio, gosto bastante, mas estou acostumada com a minha rotina aqui de São Paulo. Estão falando também para ver se você faz uma live depois da minha para poder responder algumas perguntinhas deles, né, dos fãs, porque agora quase não fizeram pergunta, né? Eu que liberei agora o finalzinho para eles Mandem poderem perguntas, fazer. Gente, enquanto tem tempo, porque depois eu vou ter Aí estão reunião. fazendo, Não vou conseguir fazer live Ih, gente, hoje. então, aproveita. Porque para mim agora a live os comentários aparecem um comentário por vez, não tá nem subindo mais. Deu Eu tô tentando uma acompanhar pane aqui aqui no pra ver se as Instagram. pessoas mandam também comentário. Por enquanto, não estou vendo comentários. Aliás, perguntas. No caso, quando você falou do seu curso de produção musical, tem previsão de quando acaba? Já tá para acabar? Não, eu comecei faz pouco tempo e eu só pretendo acabar quando eu tiver, tipo, pô, tô manjando muito, então vamos acabar. Enquanto eu não estiver manjando mesmo, porque senão a média aí normalmente é uns 2, 3 meses. Então depende da quantidade de aula, né? Entendi. No caso, você, além de ser DJ e tal, tomando um violão lá atrás, você deve tocar violão, óbvio, né? Não tá de enfeite ali. Toco, eu brinco. Além de violão, toca outro instrumento ou não? Só violão mesmo? Só violão, brinco de tocar violão só. Foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Foi. Eu aprendi a tocar violão e teclado, mas como o teclado eu nunca mais voltei a praticar, eu já esqueci quase tudo. É complicado mesmo. Porque é praticamente um piano, né? O teclado. Tem que se manter a prática. Que é bem complicado mesmo. E de bandas brasileiras musicais que te agradam, que te inspiram, até mesmo para tocar nessas festas, até mesmo para você ouvir, quais que te agradam a ouvir, a tocar? Então, eu sempre gostei muito de MPB. Então, sempre fui muito do meio de MPB, adorava. Gostava também muito de Forfã, aí acabou. Uhum. E hoje em dia, uma das bandas que eu gosto bastante é Lagoon. Uhum. Ai, que legal. Vou fazer aqui um pedido, não sei se vai dar para você fazer, porque ainda sobra um pouquinho de tempo aqui. Teria como dar uma palhinha no violão? Nossa, sem chance, eu morro de vergonha de tocar violão. As pessoas sempre pedem isso. Nossa, eu morro de vergonha. Não toco, não. Um dia, quem sabe, se eu acordar inspirada. Então, então, vou dar uma dica. Na próxima live, esconde o violão. Que aí ninguém pede. Sim. As pessoas, que as pessoas elas sabem que eu tenho vergonha de tocar. E mesmo assim elas ficam, toca. Eu fico, não vai estar dando. Bom, eu não sabia dessa vergonha de tocar. Imagina. Né? E também já ouvi alguns pedidos aqui de alguém pedindo para você tocar violão. Por isso que eu vou emendar aqui. Então, olha, Cat, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Obrigada a você. Obrigado mesmo, viu? E sucesso aí. E quando puder, volta com as lives, que foi um sucesso, foi uma lição de vida para muita gente. Em breve, pode ter certeza. Bom? Beijos. Tá bom, então. Obrigado. Tchau, obrigado. Beijo. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.